Tá. Então, tá. Então, o que eu vou fazer, eu vou começar a apresentação, talvez não dê para acabar tudo hoje, mas daí na aula que vem, talvez essa discussão de política industrial, mas a principal coisa da aula que vem, daí o Renan vai apresentar. E então vai ser a primeira vez que a gente vai entrar nessa parte. E um pouco ali, qual que é a ideia? É que a ideia não é que ele só vai pegar e apresentar um monte de papers sobre, que nem a gente faz de uma contabilidade avulsa ou em outras partes. Ele vai um pouquinho, sim. Eu vou fazer a coisa básica do Doug Hausman. Ele conhece bem mais isso do que eu. Ele vai apresentar um pouquinho dessa coisa de fundo, mas daí ele também vai ter uma ideia. Ele vai ter, assim... E essa ideia, no caso dele, já está um pouco mais pronta, mas no caso dos outros não vai estar totalmente pronta. E a ideia é que todo mundo desse opinião. Esse capítulo que eu botei de educação, ele menciona muito uma ideia que ele chama de pensamento divergente e pensamento convergente. Então, pensamento divergente é isso. Então, é aquele brainstorming que eu falei. Alguém fala uma ideia e outro fala, mas tem isso, tem outra coisa. Divergiu da onde o Renan queria ir. E outro e às vezes não tem nada a ver e aquilo vai se perder, às vezes vai ter várias outras coisas, então não tem custo de falência, aqui não tem... A lei de falência é totalmente leniente aqui. Qualquer coisa que você falar, vale. E daí, no fim, e a gente pode... O que a gente tem que fazer é muito insistir daí com ele, dizer, que ele vai falar, ele já entende dessas coisas, e às vezes ele vai falar, a gente não vai entender. Então, seja mais claro. Peraí, eu já não estou entendendo onde é que você está indo com isso. E especialmente, a gente quer chegar no final, qual é a sua pergunta? Duas coisas. Qual é a sua pergunta? Eu quero entender claramente. E como que você vai fazer isso, como se fosse explicar isso para uma comissão que você tivesse, não é dar um monte de detalhes, mas dar assim, vai ser esses dados, eu vou aplicar dessa maneira, esses são os resultados que eu espero, quase como uma banca faria. E daí, isso é pensamento divergente, mas só isso não serve. Daí, no final, talvez não vai ser na sexta necessariamente. Talvez, eu não sei se vai ter uma ocasião em que daí a pessoa vai voltar, é o pensamento convergente. Convergente diz, depois de tudo isso, está aqui o que eu vou pegar, está aqui. Você vai divergir primeiro e depois vai convergir na parte final. Você vai jogar fora um monte das coisas anteriores. Então, é um pouquinho essa ideia. E vamos fazer, e não é muito rígido, a gente vê onde é que vai parar e se a gente acha que isso é útil. Diga. Na sexta-feira eu vou ter a aula inteira, por acaso? Quanto tempo que eu... Você vai ter assim, 1h15, mais ou menos. 1h15, isso contando já os feedbacks. Tá. Tem que pensar bem nisso aí. Beleza. Qualquer coisa a gente interrompe e vai, é bem solto mesmo. O Renan já me mandou uma ideia que ele teve sobre nested, eu não respondi porque tem tanta coisa ali que eu não sei nem o que pensar direito ainda. Ainda vou responder aquilo ali. É um devaneio, não é nenhuma ideia. Não, mas bem interessante. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Ok. Então, tá. Então, tem várias publicações deles, desde já que nem eu falei, de 2009, 2011, em vários lugares. Esse é o que eu recomendei que vocês lessem, no PNS, que é só 6 páginas. Mas isso, como eu falei, isso já cresceu e foi em todo tipo de direção. Tem muita gente fazendo isso, isso já virou mainstream. Tem o livro do Hidalgo, está aí o Ricardo Hausman. Esses são os slides. Isso foi esse ano, acho que foi em janeiro, final do ano passado. O Hidalgo acabou de mudar para Toulouse e ele fez um curso sobre, está chamando de Collective Learning Economic Complexity. Resumindo, eram 6 aulas. Ele não deu os vídeos, infelizmente, mas tem os slides. Os slides estão disponíveis no Google Drive. Então,
é isso que eu vou seguir, especialmente essa parte final bem interessante dos policy implications, que é o que eu queria discutir. Não sei se vai dar para discutir muito hoje, eu tenho já consegui solidificar mais meu pensamento um pouco sobre isso. Tem a ver com a ideia de política industrial, né? Usar esse instrumental para fazer política industrial, que é um dos grandes debates que tem hoje em dia. Então, vamos lá, deixa eu começar como ele começou. Ele citou esse experimento que foi feito no Equador, IATI. Então, IATI é a ideia de construir uma cidade do conhecimento. Uma cidade, seria uma universidade, cidade, tipo um instituto onde viria pessoas diferentes, seria financiado e as ideias iriam crescer e ia ter inovação em tudo quanto é lugar. Então, ela é no Equador, no topo das montanhas, e é distante de Quito. Fica 2 horas e meia de Quito. Então, não é em Quito, é um lugar novo, construído do zero, tipo uma ideia de Brasília, construído do zero. E o Rafael Correia, o ex-presidente, que inclusive ele fez doutorado lá em Illinois, ele era 2 anos depois de mim, o meu orientador foi orientador dele também. E a ideia dele, então, é aquelas ideias, a gente vê muito esse tipo de ideia. Então, o governo pode fomentar isso. Acho que o Hidalgo já botou isso, já vai nesse debate um pouquinho de política industrial, né? A gente quer complexidade, complexidade envolve conhecimento, criatividade. Como é que você consegue isso? De cima para baixo com o governo fazendo isso. O governo vai impor, o governo vai pagar, vai jogar dinheiro, vai usar os especialistas e a gente vai conseguir. Então, aqui estão pessoas, eu não sei quem são essas pessoas, deve ser gente famosa no Equador dizendo, é isso mesmo, esse é o caminho certo. O governo, a política industrial do conhecimento fazendo isso aqui. Né? Vamos fazer do jeito certo, só vai ter 15 alunos por sala, porque a gente sabe que muito pouco aluno em sala é a melhor coisa que tem, esse tipo de coisa. Isso é tudo do Hidalgo, ele coloca lá, e o problema foi justamente esse. Eles já sabem que não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. O problema é justamente esse, que não teve as pessoas esbarrando um com o outro, não teve a diversidade, não teve aquela coisa orgânica, onde as redes esbarrando uma nas outras, ideias, pensamento divergente e essas coisas todas. Então, está aqui o IATI. Construíram, fizeram um monte de prédios. Isso lembra um pouquinho uma crítica que tem a educação no Brasil, de que só construir escolas. Durante muito tempo, o político pensava que construir escolas é que melhora a educação, então fizeram. Eles construíram um monte de prédios. Mais rapidamente começou a dar errado, começou a ter, como vocês podem imaginar, muita corrupção, etc. E acabou virando um lugar de pesquisa agrícola, no final de contas. A única coisa que mais ou menos deu certo foi pesquisa agrícola, mas muito pouco do resto, daquela burburinho de ideias e pessoas, isso não aconteceu. Já Quito é diferente. Quito é uma cidade grande, ela é um sistema complexo, aqui sim as pessoas estão se esbarrando umas nas outras. Já tem prédio, não precisava nem construir esses prédios, e as pessoas, uma cidade faz muito esse papel que queriam que IATI fizesse, de fazer essas ideias esbarrarem uma na outra. Então tá, aí o que o Hidalgo faz, então ele tem as primeiras aulas dele, ele vai falar muito sobre a ideia de collective learning, como é que aprendizado acontece, esse aprendizado coletivo. Ele tem uma aula inteira como é que varia no tempo, tem essas curvas de experiência. Espaço vai ser importante, que o conhecimento tem que se encontrar no espaço. E intensidade. Deixa eu pular isso aqui tudo. Tá. E aí, o que está muito por trás, então, desse modelo deles, essa ideia de conhecimento, mas quando eu falo conhecimento, não é educação que as pessoas vão e aprendem o currículo oficial. É know-how, eles usam a palavra know-how, às vezes, usam a palavra capabilities, capabilities. É de saber fazer as coisas. E esse conhecimento, muitas vezes, é tácito, eles usam esse
essas ideias do Polanyi de conhecimento tácito, que você sabe fazer, mas você não sabe explicar como que você faz. Então, você não consegue codificar, você não consegue mandar pela internet, você não consegue botar num livro. Se outras pessoas vão aprender aquilo ali, elas, de alguma forma, têm que absorver de você indiretamente, ou convivendo com você, de alguma forma de contato com você, repetido ao longo do tempo. Claro que existe conhecimento explícito, existe conhecimento codificado, existe conhecimento embutido nos equipamentos. Então, só que esse conhecimento, esse está chegando em tudo quanto é lugar. Ele vai em containers, ele vai pelo correio. O conhecimento codificado vai pela internet a custo marginal zero. Então, não são esses outros tipos de conhecimento que são a barreira ao crescimento. A explicação de por que tem tantos países pobres, por que os países de baixo não alcançam os de cima. Provavelmente, segundo eles, é esse conhecimento tácito. E não é só tácito, como ele é coletivo. Então, conhecimento tácito coletivo. Esse é o recurso escasso. Esse é o recurso difícil se um país resolve fazer política industrial, é isso que você vai ter que conseguir. Não são os prédios, não são os livros, não são as assinaturas de periódicos. Todas essas outras coisas são importantes, são necessárias, mas essas coisas são fáceis de conseguir. O que é difícil é botar o conhecimento tácito na cabeça das pessoas, especialmente quando é coletivo, você organizar a sociedade, organizar a firma, o setor, de tal forma que esse conhecimento está espalhado numa rede de cérebros. No entanto, ele é facilmente acessável. No momento que alguém precisa desse conhecimento, que está um pedacinho em cada lugar, os custos de transação, toda a cultura, tudo mais, facilita que essa informação chegue onde ela é necessária. E é essa organização em rede do conhecimento coletivo, tácito coletivo, que é o recurso que está faltando. Então, é isso que eles vão tentar medir. Então, como é que eles medem isso? Eles usam a metáfora do Lego, né? Então, Lego é assim, a metáfora, você pensa, cada país tem capacidades diferentes, tem esse conhecimento diferente. Então, com Lego você pode construir coisas dependendo de quais tijolinhos você tem. Existem uns bem sofisticados. Então, a ideia é essa que, dependendo das suas capacidades, você produz coisas diferentes. Tem atividades diferentes, produz coisas diferentes. E daí o que eles... Só que a gente não mede... Então, a sacada deles, o objetivo deles é tácito, é coletivo, a gente não consegue medir, o IBGE não tem uma série que captura isso. Não adianta pegar nível educacional, não adianta pegar número de diplomas, número de publicações, número de citações, as métricas usuais que a gente tem nessa literatura, quando a gente tenta medir essas coisas, não servem, patentes não servem, porque é tácito, é coletivo. Então, a sacada deles, a gente não consegue medir, mas a gente mede países, a gente sabe quais são os países e sabe o que os países produzem. E a ideia é que os países produzem produtos mais ou menos sofisticados, mais ou menos complexos, dependendo das capacidades não observáveis. Mas a gente pode inferir dos produtos que são produzidos quais são as capacidades. Então, essa que é a ideia, fazer essa inferência, olhar os produtos dos países, inferir capacidades. Então, nesse exemplo aqui, esse país aqui, ele tem muitas capacidades, ele produz todos os produtos. Ele produz o avião, ele produz a moto. Esse país 3 é mais ou menos, só que ele está faltando alguma coisa que ele não produz o avião. Ele produz as outras 3 coisas, mas não o avião. E esse país aqui, ele só produz essa uma coisa. Então, está faltando algumas capacidades. Então, a ideia, daí eles fazem isso com matrizes, né? Matrizes de países e produtos. Então, aqui tem países, cada linha é um país.
supostamente, se está azul é porque o país produz, se está branco é porque ele não produz, e cada produto é produzido por alguns países. Essa matriz também é ruim, que parece que está toda azul, mas você vê que tem brancos ali no meio, e a ideia é que tem alguns produtos que só alguns países produzem. E tem alguns países que produzem todos os produtos. Tem alguns países que produzem poucos produtos. Então, é em cima disso que eles vão trabalhar. E a ideia é tentar fazer essa previsão, prever a complexidade. A complexidade se refere mais ou menos a essa portfólio de capacidades que você tem, que permite se produzir várias coisas. O problema é que você tem esse problema da galinha, você não pode fazer novos produtos se você não tem capacidades, mas para que você vai adquirir capacidades que só servem para produzir alguns produtos que você não produz? Então, o Hausmann disse, não tem relojoeiros, então você não produz relógios, mas já que você não produz relógios, por que alguém seria um relojoeiro onde você está? Como é que você quebra isso? E aí você já vai pensando, poxa, então tem um papel para política industrial. Vamos fomentar a Relógiobras, fazer a Relógiobras e talvez esse seja um jeito. Ou será que tem outros jeitos de achar outros produtos que envolvem capacidades parecidas com relojoeiros e aí falta pouco só para produzir relógios? Então, o que sai disso sai um monte de coisa, mas uma das coisas que sai é esse espaço-produto. Esse espaço-produto é uma rede daquelas matrizes de produtos e países. Eles fazem pode fazer uma rede bipartite de produtos ligam a países, países ligam a produtos, ou você pode fazer uma one mode. Se dois países exportam um produto, esse produto é importante na pauta de exportação deles, então se liga aqueles dois países. Ou se pode fazer uma matriz de produtos. Se dois produtos são exportados pelo mesmo país, ou pelo menos série de países, se países produzem o mesmo produto, exportam as mesmas coisas, aqueles produtos se juntam nessa rede aqui. Então, isso aqui emerge. Essa estrutura dessa rede é bem importante. E quando você olha, você vê que os produtos têm, como se fosse uma estrutura, tem umas comunidades aqui. Então, tecidos é verde, o azul são maquinários, coisas mais sofisticadas, tem coisas como petróleo. Então, tem toda uma estrutura que reflete justamente essa ideia de que se você produz algumas máquinas, provavelmente vai conseguir produzir outros tipos de máquinas que você não produz ainda. Produz e exporta. Então, isso aqui é bem importante, mas vamos ver um pouquinho o que está por trás disso. Está aqui só a do Chile. O Hidalgo é chileno, então ele usa muito as do Chile. Então, em 1979, o jeito de interpretar isso aqui, o espaço-produto em cinza é essa mesma rede. Aqui estão todas coloridas, é como se um país exportasse todos os produtos. Aqui o Chile, você vê que em 79 ele exportava muito produtos minerais, deve ser cobre, cobre aqui, poucas máquinas, tecidos, só alguns. E depois, depois, 79 anos depois, não, 79 não, de 79 para 96, aumentou, melhorou. O país passa a exportar algumas coisas a mais. Compara aqui só. Aqui ele não tinha esses azuis e agora passa a ter. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, o que está mostrando é isso aqui. Ele exportava esses 4 produtos aqui e tinha um quinto que era próximo, mas o Chile não exportava. Mas como ele faz esses 4 aqui, e esses 4 são relacionados, são parecidos de certa forma, requerem as mesmas capacidades, talvez não seja um passo muito grande eles passarem a fazer o quinto. É a mesma coisa com outros produtos que está mostrando aqui. Então, aqui você vê que é o que aconteceu. Então, a ideia é essa, que o país pode aumentar a sua complexidade, mas vale a pena você fazer isso dando esses pequenos saltos para produtos relacionados com aquele produto
que você já faz. Você pode dizer, mas isso é óbvio, todo mundo faria isso. Não sei, em muitas tentativas de política industrial são baseadas em o que um político acha que é estratégico, o que um político acha que é importante, que é moderno. Né? A ditadura militar brasileira achava que um país forte tem que ter tal coisa. Na Indonésia, tinha um presidente que achava que um país tinha que ter uma indústria de aviação e jogou bilhões de dólares na indústria de aviação. Então, é muito comum político. E aí, o que eu fiz lá para frente, mas tem uma discussão no Twitter, o Leonardo Monasteri fica brigando com o pessoal do Paulo Gala e outras sobre esse tipo de coisa, e eu não sei de onde vem uma história de nióbio. Acho que é uma dessas terras raras, e o que eu estou entendendo daquela briga é o seguinte, é que alguém falou assim, nióbio é estratégico, o Brasil precisa defender o nióbio, o Brasil precisa ter uma indústria de nióbio, senão a China vai monopolizar, E aí eu procurei, e o Leonardo Monasteri e o grupo dele ficam fazendo gozação em cima disso, fazer um nióbio, eu achei onde é que nióbio está em algum lugar aqui, e o Brasil não tem nada próximo de nióbio. Então, isso ilustra essa ideia de que alguém pode achar, por alguma razão, que alguma coisa do outro lado da rede, onde não existe, o país não tem capacidades reveladas, pelo menos, naquilo ali, e insistir naquilo ali. Tá. Então, disso vem essa ideia de relatedness, que eles criam relatedness, ele tenta diferenciar duas coisas. Uma que é proximidade, produtos próximos. Então, seriam atividades, você tem atividades que são próximas. E relatedness. Relatedness é similaridade entre uma atividade e um local. Eu não sei se eu peguei exatamente qual que é a diferença entre as duas, porque as duas são parecidas, né? Você, em algum lugar de rede, você já revelou que você tem aquelas capacidades, tem outros lugares, nós da rede, próximos dali, então seria uma boa ideia, seria natural que um passo pequeno obter as capacidades adicionais que você não tem ainda e precisaria para fazer aquilo ali. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a diferença é só mais de é uma relação entre atividades, o outro é entre atividades e um local. Então, a ideia é mais ou menos isso aqui. Você vai você vai produzir máquinas pesadas. Um país A, que dessas oito outras atividades, ele só faz uma das 8, então ele tem pouco relatedness para máquinas pesadas. As coisas que ele faz, as atividades que ele faz, tem pouco relatedness. Então, fazer uma política industrial para máquinas pesadas ia ter grandes barreiras. Já o país B, das 8, ele tem 5, ele já faz 5 dessas coisas, ele tem os conhecimentos necessários para isso, então talvez seria um passo relativamente menor. Máquinas pesadas, essa atividade já é mais related com as atividades que ele faz. Então, é uma medida que você pode fazer para esse tipo de política. Então, exemplo aqui de Peru e Coreia. Né, Coreia é sempre o exemplo que se dá aqui. Então, você vê que o Peru tinha mais capital físico, o Peru tinha mais capital físico do que a Coreia em 1970, tinha mais terra do que a Coreia, mas a Coreia tinha mais educação, mais capital humano. E aí, 20 anos depois, você vê a Coreia passou a ter mais capital físico, não mais terra, mas muito mais capital humano. E a ideia, o que está por trás disso, o que fez essa diferença? O que está por trás desse crescimento da Coreia, da estagnação do Peru, é que a Coreia, apesar de ter menos capital, ela já fazia uma série de atividades e tinha essas capacidades, que não são medidas necessariamente por capital humano ou por anos de escola. Provavelmente correlacionado, mas não é a mesma coisa. Então a Coreia, em 74, já tinha muitas capacidades, o Peru não.
né? O Peru produzia cobre, minerais, poucos azuis. Azuis são máquinas, equipamentos, verdes são tecidos. Então, Peru, 74. Peru, 20 anos depois, não mudou muito a economia. A maioria é mineral. E mais uns 16 anos depois, continua a mesma coisa no Peru, enquanto que Coreia, já em 74, tinha atividades que sinalizam várias capacidades. Isso aumenta em 94 e aumenta mais em 2010. Quando você vê isso, daí você pensa, então, o que o Peru tinha que fazer, tinha que ter uma política industrial para fomentar esses azuis e esses verdes. Que provavelmente é uma afirmação correta, mas a pergunta depois, que a gente quer falar um pouco depois, é: mas como que faz isso? Né? Como é que se cria isso? Né? Construindo prédios né? E outras coisas. Então, um pouco isso que a gente quer ver depois. Então, isso. Então, essa que é a ideia. Então, eles têm essa noção, então, de... Você tem sociedades que têm pessoas que sabem fazer muitas coisas. O Hausmann usa isso numa apresentação e diz: o esquimó sabe fazer um monte de coisas. Ele sobrevive num lugar inóspito, caça, constrói casas, faz sua própria roupa, faz sua própria comida. Esse cara aqui não faz nenhuma dessas coisas. Ele não fez a roupa dele, ele não faz a comida dele, não sabe caçar. Né? E se ele for solto aqui, não sabe se defender do frio. Então, esse cara aqui, o esquimó, sabe fazer muitas coisas. Esse não sabe fazer nada. Logo, essa sociedade aqui é uma sociedade que sabe muito. E essa aqui não sabe nada. Mas só que não é assim, porque o que interessa não é o que está na cabeça dos indivíduos. Não é se você tem uma sociedade com um monte de gênios. O que interessa é o conhecimento da sociedade, esse conhecimento espalhado, coletivo, e qual que é a estrutura de rede em que ele está. Né? Ele é facilmente acessível, tem custo de transação, de ser acessado ou não. Então, essa que é a ideia. Eles criam essa ideia do person byte. Person byte, que nem um kilobyte, a quantidade de informação que cabe em um certo espaço de memória. Um person byte é quanta informação cabe em um cérebro só. E é relativamente pouco. Um indivíduo, nosso cérebro é bastante avançado, mas mesmo assim cabe só uma certa quantidade. Então, para a sociedade fazer mais coisas, nós precisamos ter muitos cérebros. E o Hausmann faz essa piadinha, diz assim: olha, em Harvard, quando foi fundada, um diploma levava 4 anos. E só tinha basicamente um diploma, que era filosofia moral, alguma coisa assim. Hoje, Harvard é 50 vezes maior. Então, e o conhecimento humano aumentou muito. Então, se é 50 vezes maior, tem 50 vezes mais coisas para aprender. Então, um diploma deve levar 50 vezes 4, deve levar 200 anos para alguém tirar um diploma e saber tudo. Claro que é uma piada, porque a gente não faz isso. A gente diz assim: cada profissão vai saber algumas coisas, e dentro de cada profissão vai ter várias áreas específicas, e dentro de cada área vai ter as sub-áreas, e dentro das sub-áreas cada um vai ver um tópico diferente. Tem essa especialização muito grande, mas ela só serve depois se juntar tudo, se tiver um jeito de acessar ela inteira. Né? Então, os esquimós são uma sociedade de um person byte. Cada pessoa sabe fazer muito, mas todas sabem fazer a mesma coisa. Na sociedade moderna, cada um sabe fazer muito pouco do todo, mas quando se junta todo mundo, e não é juntar linearmente, não é um agente representativo, as pessoas são diversas, tem que ter como é que agrega isso de alguma forma, e tem essa coisa emergente que é o que a sociedade sabe, esse conhecimento coletivo. Então, uma sociedade de poucos person bytes sabe fazer muitas coisas, mas cada um faz as mesmas coisas. Ou uma sociedade, esse é o Walmart, onde tem 1 bilhão de stock keeping units. Tá. Sociedades ricas não são ricas porque são compostas de gênios, mas sim porque o conhecimento é detido pela sociedade. Tá.
E aí tem essa característica exponencial de conhecimento que cada nova coisa que você sabe é recombinatório. Então, mais coisas que é possível produzir. Então, eu fiz isso, essa metáfora aqui com Scrabblenomics, que é Scrabble, esse jogo que eles têm na Inglaterra, nos Estados Unidos, de achar palavras. Eu fiquei pensando sobre isso com esse Wordle, que virou moda agora, de achar a palavra. Aposto que vocês gastam horas fazendo Wordle. Mais ou menos assim. Pensa que, na metáfora, as letras são capabilidades. Então, se uma sociedade tem uma letra só, ela faz uma palavra só. Se ela consegue mais uma letra, ela faz 4. Então, está aqui, ela faz essas 4 palavras aqui, em inglês. Com mais uma, ela faz 11. Então, você vê, na margem, uma capabilidade a mais permite um monte de recombinações, e isso está crescendo exponencialmente. Com R, está crescendo mais ainda, e eu fui fazendo assim, já fui adicionando aleatoriamente umas letras, fui fazendo mais ainda, e assim, você vê que está adicionando uma letra marginal cada vez, e está abrindo o leque de atividades, produtos que você consegue produzir, e é desse jeito assim, então é exponencial. Então, a gente vai voltar para essa ideia. Repara esse formato exponencial vai ser importante para a gente depois. Então, em termos de política industrial, você vai pensando, puxa, então eu tenho que fomentar essa capabilidade, porque daí no meu país vai conseguir produzir um monte de outras coisas. Isso é correto, mas lembra, como é que você vai fomentar um conhecimento tácito coletivo? Não é simplesmente ter mais publicações, dar mais bolsas, é bem mais complicado. Então, tá. Como é que eles calculam o índice de complexidade deles? Que é um índice... Então, um dos produtos importantes deles é aquela espaço-produto. Esse mapa dos produtos que você pode usar para fazer política pública, para entender quais são os gargalos. Essa é uma coisa. Outra coisa que eles têm é o índice de complexidade, é um jeito de medir a complexidade de um país, de uma cidade, de um setor. E eles têm várias outras coisas que eu não vou entrar, mas... Então, aqui está um exemplo com 4 países. Malásia, Paquistão, Japão, Filipinas. A Malásia produz esses produtos aqui e nenhum desses outros 4 produz. A Malásia produz esses produtos também e o Paquistão também produz eles. A Malásia produz esses aqui e esses, tanto o Japão como as Filipinas produz. E aqui, esse produto, a Malásia, Paquistão e Japão produz, etc. Então, como é que a gente pode usar isso? Lembra, o que está por trás dos produtos que você produz, o que está por trás é a ideia de que você tem o know-how tácito coletivo para saber fazer isso. Então, o índice, um jeito fácil de entender o índice é assim. Vamos comparar, então, Malásia com Paquistão. Malásia com Paquistão. Batendo o olho assim, não sei, os dois parecem meio iguais, né? Tem produtos que só eles produzem, tem alguns em comum. Não sei quem é mais complexo aqui. Então, vamos contar quantos produtos... O primeiro indicador que eu podia usar é dizer, vamos ver quem produz mais produtos. Quem produz mais produtos provavelmente é mais complexo. Então, essa pode ser uma regra de ideia. 104 produtos Malásia, 104 produtos Paquistão. Pô, gente, então eles são iguais. Os dois produzem 104 produtos. Tá, mas não são os mesmos produtos. Esses pouquinhos são. Mas tem um monte de produtos que o Paquistão produz que a Malásia não produz. Então, vamos adicionar essa informação. Quantos outros quantos outros países exportam os 104 produtos que a Malásia exporta? 18. E o Paquistão tem 27 países exportam os produtos que o Paquistão exporta. Então, isso já é um indicativo que esses produtos que o Paquistão exporta são menos complexos, requerem menos capacidade, porque 27 países têm essas capacidades, enquanto que só 18 têm os que a Malásia produz. E aí você pode dar um passo a mais e dizer, mas talvez esses 18 países da Malásia
que produzem os produtos que a Malásia exporta, sejam países pouco diversificados, que produzem poucos produtos. E dos 27 do Paquistão, talvez sejam muito diversificados. Então, vamos botar essa informação. 163 são os produtos que esses 18 países produzem. Então, eles são mais diversificados do que esses da Malásia. E assim por diante. Não sei se eu estou falando tudo que eu falei está certo, mas a ideia é essa. Então, isso vai sendo feito por essa recombinação de matrizes, que é matrizes de países e produtos, e disso, basicamente, você está usando um algoritmo tipo PageRank do Google, e vai repetindo isso, e aí você chega no índice de complexidade. Então, aqui tem uns resultados, a classificação dos países. Você pode classificar países em diversidade, países que produzem muitas coisas na horizontal. Então, a Alemanha produz muitos produtos, Estados Unidos produz muitos produtos, desde produtos sofisticados a produtos pouco sofisticados. Então, tem uma diversidade grande. E esses países aqui produzem poucos produtos. Produtos provavelmente pouco sofisticados. E aqui é a ubiquidade dos produtos. Então, tem produtos que todo mundo produz. Então, produzir tecidos simples. Quase todo o país tem uma indústria de tecidos de alguma forma ou outra. E produtos que pouca ubiquidade. Só poucos países produzem. Então, máquinas complexas, tecnologia avançada, só o Japão, Inglaterra, Estados Unidos e no eixo vertical aqui produzem. Então, o que emerge disso aqui é essa estrutura aqui, em que você tem alguns países produzindo produtos exclusivos e produzindo muitos produtos, e outros países produzindo produtos que todo mundo produz e produzindo poucos produtos. Então, nisso nos diz alguma coisa da complexidade desses produtos, desses países, e você pode fazer a mesma coisa com produtos. Aí você tem produtos que são ubíquos, são exportados por muitos países, e produtos que são exportados por países não diversificados. Então, são produtos mais simples. Então, você pode classificar os produtos dessa forma. E quando você faz isso eles fazem para países do mundo, aqui para o Chile, você tem Santiago aqui, produz muita diversificação e produtos pouco ubíquos, que poucos países produzem, e lá a Patagônia produz poucos produtos e só produtos que todos os outros municípios produzem também. Mesma coisa fizeram para a Turquia, tem isso para o Brasil, países mexicanos, estados mexicanos, cidades mexicanas, etc. Tá. E aí, um dos resultados que eu acho mais interessante disso é essa ideia aqui Pensa assim, eu sei que esse gráfico parece complicado. Deixa eu usar esse aqui em vez. Aqui pensa do ponto de vista de política industrial. Diz, então agora eu já sei o que gera, como é que gera complexidade, já sei achar os produtos que iriam aumentar a complexidade do meu país. Então, aqui a ideia... E eu entendi também que, para produzir esses produtos, tem coisas que eu não vou conseguir comprar, não vou conseguir importar, eu vou ter que, de alguma forma, fazer emergir, de alguma forma, aquelas capacidades. Elas não são importáveis, não são baixáveis na internet. Então, tá bom. Então, aqui estão todas as capacidades que existem. Suponha que seu país está aqui, se tem 0,4. Então, você consegue produzir, de todos os produtos que são produzidos no mundo, você produz muito pouco deles. Esse é o problema do seu país. E é isso que você quer evitar. Então, você pensa assim, então, por tudo que eu entendi dessa literatura, eu preciso aumentar as capacidades. Preciso aumentar o conhecimento tácito coletivo. Por que é tão difícil? Porque repara o que acontece. Para você aumentar de 0,4
para 0,6, digamos. Olha a curva amarela. Aqui tem um monte de curvas, cada uma com combinação de parâmetros diferentes. Olha só a amarela, vamos supor. E aqui que está aquela curva do Scrabble que eu falei. Eu preciso de mais letras. Eu não estou conseguindo fazer muitas palavras no eixo vertical, porque eu tenho poucas letras. Eu preciso de palavras, de letras adicionais. Então, essa é uma política industrial, fazer uma política industrial para conseguir. Mas não é fácil você conseguir essas capacidades. Em um país pobre, que tem poucas capacidades, pode fazer um esforço imenso, um monte de dinheiro do BNDES, um monte de outros programas, e ele consegue as letras novas, mas vai ter muito pouco impacto. Pelo formato da curva, vai ter muito pouco impacto. Pensa nisso como uma armadilha da pobreza, uma armadilha das poucas capacidades, uma armadilha da pobreza das capacidades. É muito difícil juntar mais capacidades, e um país pode gastar muito esforço e muito dinheiro, especialmente se for tentar fazer isso antes da próxima eleição, e vai ter muito pouco impacto. Você vai precisar, mas precisa fazer, precisa chegar pelo menos até que o 0,8, e aí sim vai ter um impacto. Então, esse formato da curva, eles discutem por que eles acham que teria esse formato, especialmente aquela ideia exponencial, né? No começo, cada letra adicional abre muitas poucas palavras novas, mas chega uma hora que você consegue mais. O outro jeito de falar isso, o adjacente possível, né? É muito pequeno. Você consegue novas capacidades, novos conhecimentos, mas isso abre muito pouco ainda. Você ainda precisa caminhar muito mais. Aí, com esse índice, eles fazem um índice de complexidade, é o número que classifica os países. Se eu não me engano, o Brasil estava em 45, alguma coisa assim antes. E aí eles mostram várias coisas. Então, eles fazem vários testes, mostram que existe uma correlação. Quanto maior a complexidade, maior a renda per capita. Então, complexidade, essa intuição que a gente tem é correta, porque maior complexidade aumenta o PIB per capita. Aqui não está olhando causalidade, mas tem estudos que olham causalidade. Deixa eu pular essa parte aqui. Aqui tem duas cores, porque uma são os países que produzem recursos naturais e os outros não, mas essa intuição está certa. Eles mostram que países que têm mais complexidade têm menor desigualdade. Então, tem vários papers que testaram isso, paper relativamente recente. Eu não li, eu estou supondo que eles tomaram cuidado com causalidade, não deve ser fácil fazer isso, mas então tem isso, tem desigualdade, emissão de gases de efeito estufa, países com mais complexidade, não é a emissão total, mas a intensidade por produção, né? Países mais complexos emitem menos por unidade. Tá. Então e tem vários outros trabalhos. Isso virou uma indústria, tem várias áreas, e ainda tem muito em aberto, muito a ser feito. Aí tem essa metáfora que o Hausmann sempre usa da política industrial. Deixa eu fechar a janela, começou a chover aqui, tá um barulho de chuva. Melhorou um pouco. Então, você tem aquele espaço produto, você tem os macacos, que são as coisas que você já produz, as atividades que você já faz, e a ideia é que os macacos podem pular para os galhos próximos, pode adquirir novas atividades. Um trabalho que eu vou mostrar depois é saber como que se faz isso. Será que a melhor estratégia é ter novos entrantes, startups que vão abrir negócios fazendo coisas que não eram feitas? Ou será que é melhor pegar as firmas que já estão lá e elas vão, sabe,
aprender a fazer alguns produtos novos, fazer uma linha nova, fazer inovação dentro das firmas já existentes. Então, tem esse tipo de discussão. Quando você for fazer política industrial, você vai querer saber isso. O que você vai fomentar? Você vai fomentar as empresas que já estão lá, ou você vai fomentar startups novas que vão levar as firmas que já estão lá à falência? Então, é fácil responder isso. Tanto o que politicamente é viável fazer, como o que vai ter o melhor impacto. Depois eu vou mostrar um trabalho que testa isso. Aqui está o espaço produto do Brasil, em 1999. Então, você vê, tem um monte de coisas cinzas, vários produtos que o Brasil já exportava em 99. Aqui está no ano 2000, 2001. Você vê que algumas coisas mudam, mas, em geral, os módulos da rede são mais ou menos fixos. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Tá? E aí, daí o que eu vou querer discutir só nesse finalzinho é muito tentador, né? Você olhar isso aqui e dizer... Então, primeiro é tentador fazer a política industrial ingênua, aquilo que eu falei, dizer, todos os países avançados têm muito azul aqui, nessa parte de maquinários e coisas avançadas. Vamos fomentar essa indústria, vamos fazer um programa, a linha do BNDES para isso. Bom, esse espaço-produto já avisa contra isso, porque esse seu país não tem essas capacidades. Para você conseguir chegar lá, você vai ter que começar bem do começo, e vai ser muito mais demorado, muito mais propenso ao fracasso. Talvez seja melhor você procurar onde você já tem vários macacos nas árvores próximas. Então, essa é uma coisa, mas eu quero ainda botar isso em perspectiva. Deixa eu, para concluir aquela parte lá do Hidalgo, no final do curso deles, assim, 6 semanas depois, ele voltou para IAT e falou assim, bom, vamos ver o exemplo de IAT. O que aconteceu em IAT? Ele quer falar assim, o que, como, onde e quando. IAT foi um exemplo de política industrial do conhecimento, fracassou, não funcionou, gastou um monte de dinheiro, não gerou aquela efervescência cultural, efervescência intelectual, ideias, patentes, zeitgeist. Isso não emergiu, que nem se planejava, não virou um Silicon Valley equatoriano, era mais ou menos o que se tinha em mente. IAT não é o único. O que tem de Silicon Valley alternativos nos Estados Unidos que não funcionou, em Oklahoma, em Kansas, no Brooklyn, não sei se Brooklyn funcionou ou não, mas que não foi de acordo com o plano, são muitos. Então, IAT não funcionou. Aí o Hidalgo pergunta assim, ele fala assim, como é que poderia ter sido feito em vez? Perseguiu os mesmos objetivos de criar essa massa crítica de conhecimento, geração de conhecimento, como é que o governo poderia ter feito isso? Então, a ideia é isso, esse é o objetivo, de entender como achar as capacidades que já existem, aumentar elas e expandir elas, e apostar nelas. Então, essa que é a ideia. A outra, daí, aonde fazer isso? Será que foi uma boa ideia fazer isso no meio do nada? Brasília passou muito por isso no começo. Né? Ou será que teria sido melhor fazer em Quito, em Guayaquil, nas cidades grandes, onde já tinha essa efervescência por muito dos elementos dela? A outra coisa, o que ele sugere é que eles podiam ter investido para trazer cérebros de fora. Isso não é muito popular, imagine. Quando o IAT, um monte de pessoas locais pensaram, poxa, então isso tem que vir para a gente, os professores locais, os cientistas locais, mas não dá para trazer via internet o conhecimento tácito, então fomentar a vinda de cérebros, de pessoas, e achar jeito de fazer aquilo funcionar.
E o jeito de fazer isso seria muito, segundo o Hidalgo, em vez de gastar $1 bilhão para construir um monte de prédios, que é gasto, expenditures, teria sido melhor um jeito que tivesse características de investimento, que você gasta hoje, mas depois elas geram um ganho. Então, porque o que Equador não falta, por exemplo, o que falta não é prédios, construir prédios já tinha. Lá em Quito, tinha um monte de prédios, se podia alugar um lugar assim, muito mais barato, e usar o dinheiro em vez de trazer pessoas. Talvez ele sugere o seguinte: pega esse 1 bilhão, faça um fundo fixo de endowment, que vai render 5% ao ano, então vai ter 50 milhões por ano. Com esses 50 milhões de dólares por ano, você cria 40 cadeiras, né, 40 bolsas, 40 departamentos, se você quiser, ou 40 institutos, tipo Santa Fé Instituto. Cada um, imagina o que cada um ia poder fazer com 50 milhões de dólares para atrair gente, atrair alunos, fomentar. Uma coisa que ele não menciona aqui, mas que eu acho muito importante, essa ideia de liderança para gente que veste a camisa e consegue inspirar os outros, que não está ali só para ganhar a bolsa e depois voltar para o seu emprego, ou está mais preocupado com as suas publicações ali. Mas enquanto eles me pagarem a bolsa, eu vou aqui para o iate. Mas realmente, para criar essa efervescência, tinha que montar essas redes. Não é garantido que com 50 milhões você vai conseguir fazer isso, mas é bem mais possível, né, do que só construir prédios. Então, só para acabar, daí eu botei assim, pensei, então, política industrial. Esse é o grande debate que tem. A gente tem eu acho que o default no Brasil é achar que política industrial é fácil. É fácil fazer, vamos fazer. Por quê? Porque a Coreia do Sul fez e funcionou. Então, como é que é o what, when, where, who? Então, a ideia, aí o Hidalgo fala assim, ó, não tem muito why, não tem why, porque todo país já faz política industrial de certa forma. Então ele fala, so if we are doing it, and we will keep doing it, let's figure out how to do it right. Porque mesmo que você não chame de política industrial, o Brasil já faz um monte dessas coisas. Né? Já tem muita coisa que o Brasil já faz e outros países já fazem. E a ideia é o que complexidade nos ajuda de fazer melhor. Porque a evidência parece ser que, na maioria dos casos, há desperdícios, há pouca efetividade. Essa coisa é uma propriedade emergente, né? Criatividade, inovação, setores com Gestalt, Silicon Valley é uma exceção. Então, mas todos os países já fazem, os eleitores gostam disso, as pessoas gostam disso, tem um viés muito grande, e o Brasil talvez mais do que qualquer outro lugar. Então, vamos ver. Então, o what é o que fazer, o que a gente pode fazer. Então, uma coisa que pode fazer com todo esse instrumental é justamente essa ideia de, que nem eu mencionei, já que a gente vai fazer política industrial, vamos usar esse instrumental para achar aonde que ela deve funcionar melhor. Nada disso, nesse exemplo que eu falei de um político, tem o pet project dele, sabe? É estratégico, a coisa que eleitoralmente soa bem. Na maioria das vezes não vai funcionar. Às vezes não é tão glamuroso fazer onde a gente já tem essa vantagem, mas às vezes os macacos não voam, os macacos só pulam para as árvores próximas. Esse é o what, né? Ele dá um exemplo, ele compara Barcelona, que é um lugar complexo na Espanha, e Almeria aqui embaixo, que basicamente faz verduras, né? Pepinos, melões, e então, o que se pode fazer a respeito? Tem lugares de alta complexidade e baixa complexidade. Se é que você quer fazer alguma coisa, né? O país tem que ter melões e pepinos. Então, uma das perguntas é quando fazer. E aqui ele tem uma parte que ele não falou muito no curso dele, e eu não li a respeito, mas essa ideia de como é que deve ser a estratégia ao longo do tempo. Vamos chegar lá e jogar um monte de dinheiro? E exatamente como fazer. Ele tem esse exemplo, uma estratégia aqui, da difusão desse conhecimento. O conhecimento vai ter que difundir,
porque é tácito coletivo, das pessoas esbarrando uma nas outras. Então, você pode tentar difundir ele. Por exemplo, tem lugares que é muito fácil difundir, com uma atividade muito próxima. Ele calcula, tem todos os cálculos de... Você precisa saber. Então, esse é fácil, mas ele tem pouco impacto, porque você já produz essas coisas, vai produzir algo meio parecido, mas o que ele está sugerindo aqui é o que você quer esse setor aqui, que você não produz, mas é um setor complexo, que vai ter grande impacto nos outros, porque ele está muito conectado, ele está muito related com outros setores. Então, uma tentação seria tentar investir nele logo de cara. Esse time. Vamos achar o setor mais complexo e vamos investir. E é isso que eu vejo a maioria das pessoas que leem sobre complexidade falam. Vamos achar um lugar complexo e vamos fazer política industrial ali. Mas talvez não seja factível, talvez não seja a melhor estratégia tentar fazer isso direto. Então, ele sugere, primeiro, gang up. Desse setor, vai para esse, fomenta esse. Aí você gang up, está se juntando. Agora que tem essas 4 capabilidades, agora é mais possível chegar nessa aqui. Então, uma vez que você começa com essas 4, não é glamouroso, não tem retornos eleitorais imediatos, mas no momento que você tem essas 4, aí você fomenta o hub. E uma vez que você tem os 4 e o hub, o resto é bem mais fácil. Então, tem estratégias e que nem sempre são óbvias e não são o que o político iria querer fazer. Então, esse é o where. O outro é o where, where tanto em termos geográficos, como em que setores. Que as pessoas vão ter que aprender dos pares. E os pares podem ser as pessoas ao lado, ou as pessoas que estão ao lado deles na rede, que eles têm contatos. Hoje em dia, não precisa estar geograficamente ao lado. Então, tem o where, você vai ter que responder. E, finalmente, o who. Aqui está aquele trabalho que eu mencionei. O trabalho que eu mencionei foi esse aqui. Você vai fomentar novos entrantes, entrepreneurs, ou as firmas que já estão lá. Essa é uma pergunta, você vai dar mais dinheiro para a JBS ou para uma firma que vai desafiar a JBS? É uma pergunta e não é óbvia a resposta para isso. E outra, talvez o who, em vez de dar dinheiro para quem já está lá, dá dinheiro para firmas estrangeiras. Que firmas multinacionais que entram, elas trazem cérebros, elas vão esfregar os cotovelos junto com pessoas locais, vão contratar engenheiros locais que depois vão sair e fazer suas próprias firmas. Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu não estou dando as respostas aqui, vai depender do caso, do país, da situação. O que eu estou querendo só criticar essa ideia de vamos fazer política industrial que vai, agora que a gente sabe a complexidade, vai ser fácil fazer. Não é fácil. Então, em IAT, tem que começar entendendo o que você já sabe fazer e apostar naquilo ali. Faça em Quito, tenta atrair talento estrangeiro e investimento. Não, tá. Então, só para acabar, eu tive essa ideia de botar a minha relutância, eu quero passar a relutância é o seguinte, não é quanto à política industrial ou não. Eu só estou criticando essa ideia de achar que política industrial é fácil. Então, suponha que tem o Brasil aqui, eu inventei isso aqui. Isso aqui não é verdade, não existe um modelo NetLogo de espaço-produto. Mas eu colei isso aqui. Você já viu que toda vez que eu apresento esses modelos, eu começo a mexer aqui nos sliders, nos parâmetros todos, e eu não consigo fazer... Eu estou procurando mostrar a emergência de uma coisa muito específica. A emergência do Small World Network, emergência de segregação emergindo. E ela é muito difícil de fazer emergir. Se eu errar os parâmetros ali, a percolação do fogo na floresta, quando eu erro o parâmetro, não funciona.
E assim que são sistemas complexos. Na maioria das combinações de parâmetros do sistema complexo, não emergem coisas interessantes. E as condições para emergir são muito específicas. Então, se você quer fazer, eu falo assim, se você quer fazer política industrial, não basta você chegar e dizer assim, eu estou olhando o espaço produto do Brasil e tem aqui, ó, a gente tem 4 bolinhas vermelhas e tem 2 aqui pertinho. Então, vamos fazer ali, vamos fazer um programa do BNDES. Vamos colorir essas 2 bolinhas de vermelho. Está bom, o objetivo é bom, só que você não pode chegar e colorir. Eu quero que você mexa ali nos sliders, nos parâmetros, e faça emergir aquelas 2 bolinhas. Então, porque é assim que é política industrial. Política industrial, você tem uns 2 ou 3, você tem o dinheiro que você pode dar, os impostos, os subsídios que você pode abater, tem uma linha de crédito, você pode importar, dar abatimento na importação, tarifa de importação de produto, e faça ou convênio com a Embraer, talvez, o CNPq pode fazer alguma coisa, mas faça emergir. E aí você vê como é difícil, porque quando você começa a mexer nos parâmetros, não acontece o que você achava que ia acontecer, ou o que você já tinha some. É assim que é política industrial. Você não mexe diretamente no setor, você mexe em outras coisas que, de uma maneira muito vaga e uma maneira cheia de alternativas e consequências não esperadas, podem, se você acertar a mão, se você souber o que está fazendo, fazer emergir aquilo ali. E, em geral, a nossa experiência é que não funciona, não só no Brasil, em vários outros lugares. É muito mais complexo, é um sistema não linear, cheio de incertezas, é um sistema que muda ao longo do tempo, então é muito mais difícil fazer. Aqui está nióbio, que eu falei. O nióbio está aqui. Eu não sei qual que é essa história de nióbio, eu sei que eles brigam muito no Twitter sobre nióbio. Tem gente que acha que o Brasil deve defender o nióbio é estratégico, o futuro do Brasil depende do nióbio. E outros ficam dizendo que é bobagem. O Brasil devia se especializar naquilo que ele sabe fazer, ganha dólares e compra o nióbio que ele precisa. Né? E o nióbio está aqui. Você vê que o Brasil, de fato, não tem as capacidades para nióbio. Eu fui olhar quais que são essas capacidades aqui. Se você olhar no site do Observatório de Complexidade Econômica, tem um monte de instrumentos. Esse é um legal. Ele diz assim, eu posso escolher um produto e perguntar o que o Brasil exporta que é similar ao nióbio e outros. E ele põe assim, então tem titânio. Eu estou entendendo que isso aqui é como se fosse uma curva gaussiana. O mais próximo é titânio, tem, eu não consigo ler, crômio e um stainless, aço, lingotes de aço. São meio parecidos, não são muito parecidos. Então, o Brasil provavelmente não tem vantagem nenhuma dessas outras coisas. Se você vai produzir nióbio, ele exporta essas coisas, mas não estão aparecendo aqui, não estão muito próximas de nióbio. Então, talvez seja difícil. Tá, depois eu vou pular aquele slide, porque eu vou mostrar depois. Só para acabar, deixa eu mostrar um exemplo aqui na Economist, teve esse artigo aqui, sobre inteligência artificial na China. Então, seria, a China fez política industrial para inteligência artificial e conseguiu. É a melhor inteligência artificial que tem, eles dominam isso, eles vão dominar o mundo vai virar chinês porque a China soube fazer inteligência artificial. E um exemplo disso, leia isso aqui. South of the Hui River, few geese can be seen through the rain and snow. Isso é tipo um haiku, sabe essas poesias haiku, que são bem curtinhas, mas incrivelmente profundas, e cada vez que você lê, você vê coisas diferentes e faz você pensar e contemplar a mortalidade humana. Perfeito. Ao sul do rio Hui, poucos gansos podem ser vistos através da nuvem, da neve, da chuva. Só que isso foi escrito por inteligência artificial chinesa. E é tão bom quanto o maior mestre da poesia chinesa. E existe isso também, o GPT-3,
que é a versão americana disso, e já tem os mais avançados ainda, fazem textos, são incrivelmente... Você não consegue dizer, é o Turing Test, né? Você não consegue dizer que não foi escrito por seres humanos. Então, será que a China está mais avançado? E esse artigo da Economist mostra um monte de razões que faz você pensar que sim. Eles têm mais artigos sendo escritos na área de inteligência artificial do que os Estados Unidos, então eles vão dominar. Mas a Economist, repara o título aqui, a China quer criar uma indústria, política industrial, uma indústria que vai ganhar na inteligência artificial, não segure sua respiração. A Economist dizendo isso. E aí eles têm um monte de razões, eu não vou entrar nelas, de por que provavelmente isso não está funcionando, mas as razões são como as seguintes. Muito desse investimento tem sido mal feito, redundante, jogando fora. Ele está usando muito capital humano chinês que provavelmente teria melhores usos, então tem um custo de oportunidade muito grande. Especialmente isso aqui, embora um terço do melhor talento do mundo seja chinês na área de inteligência artificial, um terço dos engenheiros de inteligência artificial seja chinês, só 1/10 trabalha na China. A maioria dessas pessoas querem trabalhar no Ocidente. Então, isso já é um indicativo de como é que isso vai evoluir, se essa ideia de impor via política industrial de cima para baixo vai funcionar, se está conseguindo inspirar essas pessoas, talvez através do medo, talvez através da ditadura. E tem considerações políticas que determinaram várias escolhas. Por exemplo, eles não investiram em semiconductors, por razões políticas que o burocrata do BNDES chinês achou melhor não. O Partido Comunista não quis que fizessem isso, e aparentemente isso vai ter um custo muito grande. Então, é só essa ideia. Não é que política industrial não funciona, mas ela é bem mais difícil. Ela está lidando com fenômenos emergentes que não são, que tem que emergir, e é difícil fazer isso. Então, vou parar aqui. Desculpe ter passado um pouco do tempo. Alguém quer rebater essas coisas ou alguma questão? Tem que ter alguém defendendo política industrial mais que isso. Okay. Bernardo, eu queria só 5 minutos da aula aí, se você tivesse só para a gente começar rapidinho. Pode falar. É sobre a apresentação. Sim, é verdade. Você tem que passar para a gente alguma coisa para as pessoas se informarem, para já irem com alguma base. Então, é muito importante que sabe, ninguém vai ler 5 papers, mas já tendo alguma ideia para que daí tudo flui melhor. É justamente sobre qual paper que eu vou passar, se seria um mais geral ou mais específico. Aí eu queria mostrar os papers rapidinho, só para... Tá bom, pode fazer. Mostro... Mostra agora. Tá. Um é daquele Balan, sei lá, com muita gente que saiu naquele Research Policy, agora em 2021, que é bem geral, ele explica mais ou menos tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu desde 2007. Eu acho que é um ótimo resumo, assim. Então, acho que para o pessoal ler seria interessante nesse caso para se situar bem na literatura como um todo. E o outro já é muito específico, que é um paper do Hausmann, que eu acho que eu até já te falei sobre, que eles montam como se fosse um novo espaço-produto. Mas aí já é bem específico sobre a minha ideia, entendeu? Aí eu fiquei em dúvida sobre qual pedir para o pessoal ler. Bom, eu não sei, você que tem que meio que ver, mas talvez, assim, as pessoas não vão ler 2 papers inteiros, provavelmente. Então, eu indicaria, e se puder indicar e talvez dizer, se tiver um pedaço, talvez, leia esse com certeza e pelo menos esse pedaço do outro, alguma coisa assim. Tá, eu posso fazer isso, tentar juntar então e falar para ler partes. Acho que é uma boa. Tá bom. Era só isso.
Então, tá bom. Então, vamos ficar por aqui e depois eu vou botar, então, como ficou em 2 arquivos essa gravação, eu vou botar 2 arquivos lá na playlist depois. Então é isso. Então, até sexta-feira. Tchau, gente.